Olá, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos de volta com mais uma aula sobre batismo nas águas. Já é a terceira aula, né? Para você que tem acompanhado aí os estudos, espero que tenha, né, de uma certa forma, esclarecido aí, né, algumas dúvidas. Porém, se ainda permanecer alguma dúvida, não guarde para você, tá ok? Mande para nós, que vamos procurar responder da melhor forma possível, ok? Estamos aí continuando com a lição, já falamos aí várias coisas sobre a questão do batismo, já estudamos sobre o significado da palavra, já estudamos sobre o simbolismo do batismo, né? E hoje nós vamos ver que o batismo também não é só um simbolismo, né, de que há um sepultamento do velho homem, da velha natureza e um ressurgimento de uma nova criatura, mas o batismo também, ela nos ingressa, né, ela nos identifica com a igreja. O batismo faz com que nós nos identificamos com a igreja, porque através do batismo nós nos tornamos aí membros do corpo de Cristo, somos membros aí do corpo de Cristo, fazendo parte do rol de membros da igreja, né? Então, o batismo proporciona para o cristão um ingressar nas atividades da igreja. Interessante, né? Então, vamos lá. O batismo nas águas também significa que os crentes se identificaram com o corpo de Cristo, que é a igreja, tá ok? Então, estamos aprendendo coisas aí interessantes, tá ok? Você agora, né, vai ter um campo aberto, tá ok? Para que você, a cada dia, se identifique mais com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, beleza? Vamos lá então. Desse modo, gente, o batismo não salva. Isso aqui é muito importante, nós esclarecemos isso aqui, porque muitas pessoas acham que vão batizar para se salvar. E o batismo não tem essa finalidade de salvar, porque é bem verdade que algumas pessoas aceitam Cristo como Salvador e às vezes não dá nem tempo de batizar, e às vezes o Senhor recolhe. Aconteceu com o ladrão da cruz, né? Quando Jesus estava sendo crucificado, ele foi um tipo de pessoa que morreu salvo sem se batizar, correto? Não deu tempo. Então, se percebe que o batismo não é para a salvação, mas o batismo é um ato, né? É um sinal, podemos dizer assim, legítimo exterior da obediência de uma pessoa que já é salva, tá bom? Então, muito interessante esclarecer isso aqui para os irmãos, tá? Nós vamos falar aqui da fórmula do batismo, tá ok? Essa fórmula do batismo foi o próprio Senhor Jesus quem nos ensinou, tá? O termo fórmula aqui significa preceito estabelecido para regular qualquer ato. Então nós vamos ver o que é o que o Senhor Jesus nos ensinou. Mateus 28:19, Jesus dá as seguintes recomendações, dizendo assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a fórmula batismal. São essas frases que o ministro deve estar falando para a pessoa no ato batismal ali, tá ok? No tanque do batismo. São essas as palavras que o ministro tem que proferir. Amém, irmão? Então ficou claro? Então você que vai passar pelo batismo vai poder ouvir essa frase, essa expressão, né? Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá ok? Se for algo diferente disso, é algo que não é, né, instituído por Deus, tá certo? Então observe esse detalhe, porque isso é muito importante, tá ok? Foi o próprio Jesus quem disse que o batismo deveria ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
tá? Então foi ele, foi o mestre dos mestres, foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso não foi inventado. As pessoas que a partir disso querem inventar algumas coisas por aí, tá? Então, sendo assim, não podemos inventar outra fórmula, tá? Então era isso que faltava para a gente terminar a questão do batismo nas águas. Volto a dizer, se houver dúvidas, não fique com ela, mande para nós as suas dúvidas, tá ok? E as aulas online, né? A gente não pode ser uma aula extensa porque se torna cansativo e não é o nosso objetivo cansar você. Então a gente vai falar um pouquinho agora da Santa Ceia, porque é algo que está ligado também ao batismo, porque depois do batismo nas águas, então o crente já está apto a participar da ceia do Senhor. Então, se há alguma dúvida concernente a esse assunto, também mande aí a sua pergunta, a sua dúvida, ok? A ceia é chamada na Bíblia de ceia do Senhor e comunhão do sangue do corpo de Cristo. Nós encontramos esse texto, 1 Coríntios 11, verso 20, 1 Coríntios 10, 16, tá ok? Então, ceia do Senhor, comunhão do sangue e do corpo de Cristo. O que é a ceia do Senhor para nós? Tá? Para nós, a ceia do Senhor é uma cerimônia de memorial, tá? Isto é, serve de lembrança. Fazer isto em memória de mim. Lembrança do quê? No ato da Santa Ceia é um memorial que nos permite lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Foi ele mesmo que disse, né, que fazer isso, né, em memória de mim, lembrando de mim, lembrando de que parte que Jesus está falando? Desse sacrifício, né, do amor de Cristo ao derramar sobre ali na cruz o seu sangue para nos redimir. Então a Santa Ceia é um memorial, serve para isso, tá ok? Isso é importantíssimo, tá ok? A ceia do Senhor também é um momento de gratidão a Deus, agradecer a Deus, por quê? Pela tão grande salvação que Jesus nos proporcionou. Precisamos ser gratos a Deus. Então, o culto de Santa Ceia é mais do que nunca, né, ser um ato de gratidão. Né? Se não fosse esse sacrifício de Jesus, a salvação não chegaria até nós. Estávamos perdidos até agora. Tá bom? Então, na ceia do Senhor, todo crente deve ser agradecido. Aproveite esse culto de Santa Ceia para agradecer a Deus por sua salvação. Amém? Neste momento, agradecemos a Deus por Ele ter nos enviado o seu Filho para nos salvar. Né? Beleza? Então, vamos lá. É um momento de reverente louvor, tá bom? Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Embora estejamos aqui fazendo memória, lembrando do sacrifício, o culto de Santa Ceia não pode ser um culto triste, como se estivesse num culto fúnebre. Né? Não. Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus não está morto. Se você for lá no túmulo aonde enterraram Jesus, está escrito lá, ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Então o culto de Santa Ceia, embora seja um culto onde seja um memorial de lembranças, né, não pode ser um culto triste, como se estivéssemos então num velório, mas deve ser um culto de louvor, de agradecimento a Deus. Deve ser um culto alegre, porque na verdade a salvação em Cristo nos libertou do pecado, da morte eterna, amém? Então é uma lembrança que nos traz alegria, porque lembramos da nossa salvação e que muito em breve estaremos na glória com Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os elementos da ceia, tá? O pão, o significado do pão simboliza o corpo de Cristo. Então o pão simboliza o corpo de Cristo que foi partido, foi dilacerado, tá? Então o pão tem esse simbolismo que é o corpo de Cristo, e que pouca gente sabe também que o pão ele pode proporcionar para a nossa vida a cura física do nosso corpo, tá? Isso é importante, tá ok? Então tá aí. Agora o sangue, o vinho, né? O vinho simboliza o sangue, né? O significado do vinho simboliza o sangue de Jesus derramado para a remissão dos nossos pecados.
pecado da humanidade. Então, assim como o pão simboliza o seu corpo, e o pão pode proporcionar para a minha vida e para a sua vida a cura do corpo físico, já o sangue não tem essa função. O sangue não vai curar o seu corpo físico. O sangue, ele vai fazer a remissão dos nossos pecados. Tá? Então, é interessante saber discernir aí os elementos da Santa Ceia, qual a finalidade do pão, qual a finalidade do vinho, tá ok? Vamos lá então. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Então, está aqui um texto real, verdadeiro, que mostra, né, o valor do resgate que foi pago por nossas vidas. Beleza? O vinho que Jesus usou para a ceia não continha uma quantia de álcool. Trata-se do suco fresco da uva, chamado fruto da vide. Sobre esse assunto, é um assunto polêmico até, né, sobre a questão do vinho, se era alcoólico ou não era, mas não é para o momento agora, outra hora estudamos isso aí. Fato é que o vinho aqui, para nós, que temos que aprender aqui, e que é um simbolismo nisso, que é o preço pago pelo nosso resgate. Discutir agora se era alcoólico ou não é o momento, tá ok? Vamos lá. Como o crente deve participar da ceia do Senhor? Isso aqui é importante. Todo crente devidamente batizado deve participar da ceia do Senhor. Então, se você já é batizado nas águas, você deve participar. Amém? A gente vai ver os textos de 1 Coríntios 11, 23, e ali vai dar algumas recomendações, tá, para que a gente possa participar. Tá? Então Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem, né, e não beber do seu sangue, vocês não têm vida neles. Esse é o texto que fala. Porque quem come a carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Tá? Então, o cristão que é batizado e não participa da ceia do Senhor, ele não sabe o tamanho do prejuízo espiritual que acarreta para a sua vida. Por isso que a Santa Ceia para nós é o culto mais importante para nós. Todos os cultos são importantes, mas a Santa Ceia é o mais, porque é um momento de comunhão, certo? Nós temos dito que a Santa Ceia para nós é uma renovação da nossa aliança com Deus. Então, está bem claro aqui na Bíblia, João 6, 53 a 55, vai dizer que quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Então, aquele que não bebe a carne, e não come a carne e bebe o sangue, não tem vida eterna. Amém, irmãos? Interessante isso aqui. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Claro, já daqui. Então, você que é cristão, já é cristão, né? Você que vai se batizar agora, que fique bem claro isso para você, tá? Não troque o culto de Santa Ceia por nada, a menos que fosse um caso de enfermidade, porque depois vai lá um diácono levar a ceia para quem está doente, né? Tem esses trabalhos das pessoas que estão impossibilitadas de ir para o culto, entrega a ceia depois para as pessoas. Mas, infelizmente, a gente tem visto, né, as pessoas trocar esse culto por difícil. Então, tome cuidado com isso aí, que o prejuízo espiritual pode ser muito grande. Devemos participar da ceia do Senhor com discernimento. O texto vai dizer, né, que muitos comem e bebem para sua própria condenação, não sabendo discernir o corpo do Senhor. Então, o cristão ele precisa entender qual é o propósito da Santa Ceia. Ele vai dizer que por causa disso há muitos fracos, muito doentes e muitos que dormem, né? No caso aqui, mortos mesmo, né? Então, discernir o corpo do Senhor, participar com discernimento, qual é a função, o porquê daquilo, correto? Isso é fundamental para nós. Devemos participar com exame de consciência. O texto vai dizer, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. Então, nós não temos na Santa Ceia que analisar a vida dos outros, porque é comum hoje em dia as pessoas analisarem, olha, que ela está tomando Santa Ceia, mas está assim, está assado. Então, Santa Ceia não é dia de a gente medir a vida dos outros, é um exame da própria consciência, tá? E participar, né, irmãos? Eu me analiso, é lógico que
que ninguém é digno, ninguém está apto, né, a grosso modo falando, mas a gente vai se identificar, ver que pecou, ver que errou, pede perdão para Jesus e participa da Santa Ceia. Amém? Devemos participar com total reverência, pois a ceia representa a morte do nosso Salvador, como já disse, reverência, respeito, adoração, gratidão. Não que seja um culto triste, não é um funeral, gente, ok? É um culto de Santa Ceia, onde nós lembramos com reverência do grande sacrifício que nos trouxe uma tão grande salvação. E isso proporciona para nós uma alegria, tá ok? Os nossos cursos aqui online não é extenso, tá, gente? Não é extenso. Para não ser cansativo, vai gerar em torno de 15 a 20 minutos. Então, eu agradeço a você aí, tá? Por essa atenção. Não tem sido fácil, né? A gente programa para gravar, uma série de coisas acontece, vários impedimentos, mas nós não vamos desistir desse propósito para levar o máximo de conhecimento possível para você, tá ok? E repito, gente, não fique com dúvidas, traga para nós que nós vamos responder em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito especial, em nome de Jesus.